Você planejou o seu 2025? Me diz uma coisa, colocou aí na sua saúde como prioridade? Sem saúde, minha gente, a gente não tem nada. Agora, no nosso plantão médico, a gente vai falar sobre a saúde da mulher e a importância do check-up anual. Diagnosticar doenças de forma precoce e receber as orientações corretas podem evitar diversos problemas mais graves. E quem explica esse assunto pra gente, responde as nossas diversas perguntas, é o nosso querido ginecologista, doutor Fabiano Serra. Seja bem-vindo, doutor. Feliz ano novo. Obrigado, Abi. Obrigado, Léo. Tudo bem? Bem-vindo, viu? Obrigado, gente. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo Obrigada. Doutor, todo ano eu acho que a maioria das mulheres faz isso, né? Vou fazer meu check-up. E o médico que a gente procura sempre é o ginecologista. Existem alguns exames que são fundamentais para que a gente faça anualmente, doutor? Abi, existem sim, né? A gente sabe que, na verdade, a rotina ginecológica anual, ela não é só específico para aqueles exames ginecológicos, né? Eu sempre digo que o ginecologista é meio que o clínico da mulher, então ele vai fazer uma avaliação geral da saúde da mulher nas diferentes fases da vida. E uma coisa que é importante a gente dizer é que a gente não fala só de diagnóstico de doenças, de tratamento de doenças, a gente fala também de prevenção. Né? Então a gente tem que lembrar de vacinação, tem que lembrar de fazer os exames, controle de doenças, distúrbios metabólicos, a gente tem muita coisa que a gente tem que averiguar ali numa consulta ginecológica. Então é importante que se faça esse controle anual. Quando a gente fala de doenças, doutora, a maioria das mulheres tem muito receio do câncer, e principalmente o câncer do colo, né? Mas a gente também é muito desinformada e eu acho que há muito tempo a mulher também ficou com muita vergonha de fazer perguntas sobre o assunto. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre os alertas dessa doença e como que pode chegar a um diagnóstico desse. Perfeito, Abi. Na verdade, assim, para ter alerta da doença do câncer de colo do útero já é um estágio muito avançado. Então a gente não quer que chegue nesse processo. A coisa mais importante que a gente tem nesse momento é fazer uma avaliação do Papa Nicolau, né? Então, é claro, não é o melhor método hoje em dia, tá? A gente tem uma pesquisa de HPV, que a gente pesquisa diretamente o vírus presente ali na vagina da mulher, no colo do útero da mulher. Inclusive, isso foi inserido no SUS agora, vai começar a ser aplicado e aprimorado aí para toda a população. Então, não é só do privado hoje em dia. Então, a gente vai ter essa pesquisa de HPV também para a população do SUS. Então, pode falar, Léo. Não. E, então, com essa ideia, o nosso intuito, primeiro, é descobrir se tem o vírus. Descoberto que tem o vírus, a gente avalia se tem lesões. Se tiver lesões, a gente trata as lesões que são pré-câncer ainda. Então, o negócio do câncer de colo uterino é isso. O ideal é a gente fazer o diagnóstico antes de virar uma lesão de câncer, né? Então, a gente consegue fazer esse diagnóstico de forma precoce com outras lesões que são precursoras. E vale lembrar, Abi, que existe uma vacina contra o HPV, que está disponível na rede pública, né? Então a gente tem a quadrivalente na rede pública e tem a nonavalente, que são 9 tipos de vírus na rede privada. Então quem tem a oportunidade de pagar por essa vacina também vale, porque tem 5 tipos virais a mais que podem ser protegidos e a gente também garante a proteção aí ao longo da vida. Doutora, a partir de que idade a mulher precisa fazer essa visita ao ginecologista, enfim, anualmente? Pelos critérios do Ministério da Saúde, 25 anos, Léo. Existem alguns protocolos internacionais que falam a partir dos 21 anos, existem estudos que falam que teria que ser a partir do início da vida sexual. O que é o grande ponto? As meninas, quando elas são expostas ao vírus de forma precoce, ali na adolescência, elas têm uma chance de se autocurarem desse vírus muito facilmente. Então a probabilidade de uma menina manter a persistência do vírus jovenzinha é menor do que uma mulher mais velha. Então, uma mulher que começa a ter vida sexual, por exemplo, aos 35, 40 anos, ela tem um risco maior de persistência viral, por exemplo. Olha só. Então, isso pode acontecer. Doutor, temos muitas perguntas. Vamos começar para as perguntinhas? Coloca para a gente, Mi, na tela. Primeira pergunta. Da Maria. Tenho 55 anos e gostaria de saber se a reposição pode provocar câncer. Boa, Maria. Olha, uma excelente pergunta, né? As pessoas sempre perguntam, mas se eu fizer reposição hormonal, se eu fizer terapia hormonal, posso ter câncer? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, qual câncer a gente está falando? Né? Existe um risco aumentado, sim, para o câncer de mama, que são relacionados aos cânceres hormônio-dependentes. Mas existe proteção para outros tipos de cânceres. Então, por exemplo, o câncer de endométrio, ele é protegido com a terapia hormonal. O câncer de cólon, que é o de intestino, é protegido com a terapia hormonal. Então, na hora de decidir se existe um risco aumentado para o câncer ou não, o que vai definir é sua história clínica, né, se teve câncer ou não de mama, por exemplo, e se tem indicação da terapia hormonal. Então, vale a pena considerar, pesando o risco-benefício, e é uma discussão que deve ser compartilhada com cada médico aí. Muito bom. Vamos para a próxima. Quer fazer, Léo? Bora lá. Vamos ver aqui de quem é a pergunta. Cadê?
Coloca pra gente. Aí, da Márcia Regina, de Uberlândia. Gostaria de saber o que causa infecção na bexiga e se tem algum chá que realmente ajude. Nossa, essa pergunta do chá é maravilhosa, doutor, porque é tanta coisa que a gente escuta, né? E o pessoal gosta de um chá, exatamente. né? Mas a verdade é que, assim, primeiro eu vou explicar o que é que causa a infecção urinária, né? A principal causa de infecção urinária baixa, que seria a cistite, são bactérias do próprio intestino. Então, muitas vezes, isso está relacionado a uma má higiene ou, às vezes, uma relação sexual em que o pênis passa na região ali posterior e sobe ali para a região da uretra. A mulher tem a uretra muito curtinha, então qualquer possibilidade dessa bactéria chegar até a uretra pode dar infecção. Né? Então, de alguma forma, sendo carreada essa bactéria para lá, pode dar infecção. Agora, respondendo a pergunta sobre o chá, não existe nenhuma comprovação científica de que chás melhorem ou previnam as infecções urinárias. O que a gente sabe é que hidratação, sim, ajuda. Então, não segurar o xixi por muito tempo. Na hora que a gente, além da hidratação, obviamente, na hora que a mulher for ao banheiro, o ideal é sempre lavar. Nunca secar de trás para frente, sempre secar de frente para trás, porque se secar de trás para frente, você vai levar as bactérias da região anal ali para frente, para a uretra. Após relação sexual, ir ao banheiro também, fazer um xixizinho para dar uma limpada nessa uretra, para aquelas bactérias que eventualmente chegaram ali não colonizarem. Então a gente tem outros mecanismos. Tem uma coisa que as evidências ainda não são extremamente fortes, mas que mostram que se o cranberry, quando consumido em forma... E aí não é chá de cranberry, tá? É o cranberry em cápsula, de uma forma bem concentrada, existe uma relação com prevenção de infecção urinária. Só isso, na verdade, que tem essa relação, mas o chá não muda nada. E nem o suco, né? Nem o Porque suco. tem o suco também. Nem o suco de nem o cranberry. suco. Não, muito Boa. Vamos para a próxima perguntinha. Coloca pra gente. Da Thaís, de Uberaba. Boa tarde, amores. Algumas medicações também podem dar incontinência, como relaxantes musculares. E aí, doutor? Então só explicar para o pessoal de casa, que às vezes não sabe o que é incontinência. Incontinência que ela está falando é de incontinência urinária, quando não consegue segurar o xixi. Sim, Abel, algumas medicações, e Thaís, né, que me fez a pergunta, algumas medicações podem sim provocar incontinência. A principal delas são algumas medicações diuréticas. Porque com o uso de diurético, às vezes a bexiga não dá conta de segurar aquele xixi e acaba perdendo um pouco de urina. Relaxantes musculares, às vezes, têm relação, sedativos têm relação. Então, algumas medicações, sim, têm relação. Agora, uma coisa é, eu já tenho incontinência urinária, comecei uma medicação, não é a medicação que causou a infecção, a incontinência urinária, né? Então, se você toma algum medicamento, a incontinência começou após o uso da medicação, vale perguntar para o seu médico para ver se essa medicação tem alguma relação com a incontinência ou não. Mas na maior parte das vezes, não é a medicação a causa da incontinência, sendo bem honesto. Muito bem, muito E obrigado. aí, doutor, também quem já tem incontinência, tem algumas coisas que você pode tomar que também piora, né? Que a gente fala, o chá verde, tudo que é muito diurético, ele também vai fazer com que piore, Tudo na verdade, que é muito né? diurético piora, exatamente. Mas é até importante você dizer isso, porque muitas dessas pacientes, elas acabam fazendo uma restrição de ingesta de água importante, quando na verdade também não é o objetivo, né? Então, muitas dessas pacientes às vezes desidratam o AB. Então, a gente precisa realmente fazer o tratamento adequado, centrado ali na necessidade da paciente, para que ela não faça esse tipo de restrição. E a água é sempre importante, né, doutor? Sempre em qualquer importante. caso, né? E se a gente for observar, muitas das pessoas que têm incontinência são idosos, né? E as idosas acabam tendo mais risco de desidratação. Então, ter atenção também nessa população. Já bebe menos água, Já né, bebe doutor? menos Já água, bebe menos exatamente. água. Então não faça isso. Mais uma perguntinha. Vamos para a próxima. Bora ver aqui. Vai lá, Léo. Da Bárbara, São José dos Campos. Boa tarde a todos. Doutor, minha mãe teve mioma que se transformou em câncer. Como filha, tenho chances de desenvolver o mioma também? Doutor, é uma pergunta muito corriqueira também em relação a isso, né? Mas a sua mãe, Bárbara, ela entrou numa raridade. Tá? Na verdade, 40% das mulheres têm miomas. Então, às vezes, miomas pequenos, que a gente faz diagnóstico a ultrassom. Mas a minoria desses vai virar realmente um câncer, né? Então, quando a gente considera uma possibilidade de câncer, quando esses miomas crescem rapidamente, né? E aí existe um mioma, que é um sarcoma do útero, que tem relação com os miomas. Parece ser mioma, mas não é. Né? Mas isso é menos de 1% dos casos, é raro, raro, raro. Tá? Então, na verdade, ter mioma não é sugestivo de que é câncer, nem de que vai virar câncer. Mas se esses miomas crescerem de forma abrupta e rapidamente, aí sim vale uma investigação mais a fundo, porque aí sim pode ter uma evolução para o câncer, né? Pode ser um câncer em desenvolvimento. Vamos para a próxima pergunta.
É muita pergunta, vocês são demais, galera. Enche a gente Então, de tá pergunta cheio? aqui, doutor. O povo de Coloca casa é pra ótimo. gente. Olha lá, do Instagram agora. Do Instagram da Nadir, é isso? Boa tarde, doutor Fabiano. Pólipo no útero tem tratamento? Boa, Nadir, obrigado. Nadir, o tratamento para pólipo no útero é cirúrgico. A gente não tem como tirar esse pólipo de outra forma. Então não existe uma pílula que eu te dê, não existe uma medicação que eu te dê para tratar esse pólipo. Toda vez que a gente fala de pólipo intraútero, até que prove o contrário, a gente vai ter que tirar aí por esteroscopia, que é o método mais indicado hoje em dia para fazer a cirurgia, que é uma câmerazinha que a gente entra dentro do útero e corta esse pólipo. É claro que se for uma mulher no período fértil, às vezes esse pólipo sai na menstruação, viu, Abi? Então, às vezes, pode acontecer desse pólipo ser eliminado, mas não é o mais frequente. O mais frequente é precisar de cirurgia realmente para o tratamento. Doutor, que é diferente do mioma, né? O mioma também chega a um ponto de ser cirúrgico? Chega sim, Léo. É muito interessante essa sua pergunta, porque existem quadros diferentes do mioma. Então, o mioma ele pode causar dor, ele pode causar sangramento, ele pode causar aumento do volume uterino de forma que faz uma pressão sobre a bexiga, uma pressão sobre o intestino. Então, existem sim situações em que a gente precisa operar sim. E tudo vai depender da localização do mioma e dos sintomas que esse mioma causam na paciente. Se a paciente é completamente assintomática, o que isso significa? Não tem nada de sintoma. Em geral, o mioma é uma doença benigna que vai ficar ali sendo acompanhada só. Boa. Vamos para a próxima pergunta. Coloca pra gente. Andréia Guaratinguetá. Vamos lá, Léo. Tenho 44 anos e meu colesterol HDL está sempre abaixo do normal. Seria o responsável pela queda dos meus hormônios? Obrigado, Andréia, pela pergunta. Andréia, é uma pergunta muito interessante porque, na verdade, é o inverso. Olha só. Às vezes a queda hormonal pode levar a uma diminuição do HDL. Mas se você sempre teve esse HDL mais baixo, a gente tem que ver algumas coisas. O HDL sobe com a prática de exercícios físicos. Então, será que ela está praticando exercícios físicos de forma adequada? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Né? Será que ela está dentro do peso? Será que o LDL dela está elevado? Será que existe essa inversão? Então, tudo isso vai ter que ser avaliado, realmente, para a gente ver se esse HDL é uma coisa crônica ou se piorou depois aí, nesse período do climatério, que seria essa fase em que os hormônios começam a cair realmente, e aí pode ter uma contribuição para esse HDL piorar. Eu acho que uma dica que a gente pode dar para as pessoas também, né, para as mulheres, doutora, é em relação à mamografia, né? Que eu acho que a gente tem muito preconceito, e às vezes fica, mas será que dói, é desconfortável, enfim, mas é necessário fazer a partir dos 40 anos, doutor? A partir dos 40 anos, sabe, existe a recomendação que é diferente do Ministério da Saúde para a Sociedade Brasileira de Mastologia. O Ministério preconiza a partir dos 50 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos, tá? Eu utilizo como critério a Sociedade Brasileira, então a partir dos 40 anos eu faço mamografia nas minhas pacientes. A mamografia, ela tem um papel muito importante, porque ela não previne o câncer de mama. O que ela faz, na verdade, é fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. E quando a gente faz o diagnóstico precoce, é isso que as pessoas precisam entender. Se diagnosticou precocemente, a chance de cura é de mais de 95%. Então, fazer a mamografia é super importante para fazer o tratamento no momento oportuno, porque depois, se descobre no momento mais avançado, aí pode ser que não tenha tratamento mais efetivo, né? Então, é saber que ela é super importante pensando nesse cenário. E faz de um ano em ano também, doutor, ou a gente pode dar um espaçamento maior? Então, Mabi, aí entra em outro questionamento. Eu faço anualmente nas minhas pacientes. Existem lugares que falam dos 40 ou 50 fazer bianual, então seria a cada 2 anos. O próprio Ministério fala a cada 2 anos, mesmo após os 50 anos. Eu acho que o anual ele é um período adequado, assim, porque as pessoas se preocupam muito com a radiação que a mamografia promove. E será que essa radiação excessiva não vai me causar câncer? A radiação da mamografia é extremamente baixa, ela não é causadora de câncer, então é um exame completamente seguro que dá para ser feito anualmente com tranquilidade. Boa. Por falar em exames, a gente tem um depoimento aqui, vamos assistir juntos. Olá, meu nome é Thalita Mara, sou empresária e o meu depoimento é sobre a situação em que eu fui fazer um exame de rotina anual ginecológico e nele, o Papa Nicolau, tão conhecido, foi detectada a lesão no meu útero. Foi uma situação muito difícil, porque eu precisei ser encaminhado para exames mais específicos, inclusive colposcopia, biópsia, para verificar a situação de um possível câncer. E com esses exames, felizmente eu não tenho um câncer, mas foi necessário, né,
que eu começasse uma rotina de acompanhamento ginecológico mais próximo, tomar a vacina do HPV e cuidar da minha imunidade, porque infelizmente eu também tenho uma condição de saúde um pouco debilitada por causa do imunossupressor. De tudo isso eu resolvi, pensei muito, porque é difícil a gente falar dessas vulnerabilidades, nossa, nas redes sociais, expor isso. Mas eu pensei muito e fiz um depoimento no Instagram, no TikTok, em todas as redes, falando dessa minha situação, da dor emocional que eu estava sentindo. E eu fiquei muito triste, porque eu tive inúmeros relatos, mais de 500 mil visualizações, de pessoas que desconhecem a relação entre câncer de colo de útero e HPV. E o pior, que desconhecem sobre a existência da vacina que previne esse tipo de situação. Então, esse é o meu depoimento e meu alerta. Obrigada. Obrigada para você, obrigada pelas informações. É o que a gente estava falando aqui, né, doutor? Desconhece, né? E a gente sabe que hoje os adolescentes precisam, tem aí no SUS, vá, leva seu filho, leva sua filha, né, doutor? É isso mesmo, Abi. A Thalita faz um alerta muito legal. Você viu que eu falei da vacina um pouco antes, né? Eu preconizo a vacina na rede privada para todo mundo. Na verdade, não existe uma contraindicação à vacina formal, sabe? A não ser que tenha alguma alergia a um dos componentes da fórmula. Com exceção disso, qualquer pessoa poderia tomar vacina. Isso inclui homens e mulheres, porque as pessoas ficam também só focadas no câncer de colo do útero, mas homens têm risco de câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de orofaringe. Então, tem outras doenças que podem surgir e que também vêm do HPV, né? Então, ter o HPV não é um grande problema. Todo mundo que tem uma vida sexual ativa tem grande chance de ser exposto ao HPV em algum momento da vida, mesmo que use camisinha, mesmo que use preservativo, porque o HPV ele não é um vírus que a gente consegue controlar com o uso de camisinha. Então você que está aí, mas eu uso camisinha sempre, não preciso. Pode ter certeza que você pode ter pego o HPV em algum momento. Então isso é importante também ficar de alerta, porque não é um vírus que se protege com camisinha, com preservativo. Então outras estratégias de prevenção são essenciais. A vacina, a primeira delas. A segunda, diagnosticar as lesões que são precoces ali, antes de virar o câncer do colo do útero, né? Como a Thalita disse, ela falou que ela ficou em um acompanhamento regular. Provavelmente a Thalita teve o que a gente chama de lesão intraepitelial de baixo grau. Eu estou aqui imaginando que tenha sido isso. Porque quando a gente faz o acompanhamento, são essas lesões ainda que são pequenas, que às vezes o próprio corpo da mulher vai lutar contra esse vírus e vai diminuir, não vai ter mais lesão. Se ela evoluísse para uma lesão de alto grau, nesse caso, teria indicação de retirada de um tampinho do colo do útero ali, onde tem essa lesão, para prevenção do câncer de colo do útero. Doutor, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Imagina, é o maior prazer estar aqui sempre. Muito bom, doutor. Ainda mais hoje nesse programa super especial. Num lugar Que diferente. É, num lugar diferente, exatamente. Muito bom, doutor. Valeu. Você de casa aproveita para seguir o doutor. Lembrando sempre que a informação, quanto mais a gente tem, mais a gente soluciona os nossos problemas. Então, se você tem dúvida, faça perguntas. Não guarda para você não por vergonha ou por qualquer outra coisa, viu? Faça, porque é importante a gente ter conhecimento. @dr de Dr. Fabiano Serra. Também tem o YouTube, Dr. Fabiano Elisei Serra e doutorfabianoserra.com.br.